Desfeita a mesa, eu convido o nosso palestrante, o mestre professor, cirurgião dentista Alex Raspa, com a palestra de práticas integrativas na formação do profissional de saúde. Uma salva de palmas, por favor. Aqui eu consigo ver até o último participante. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite que me foi ofertado para compartilhar esse momento com vocês. Agradecer aqui o empenho do professor Haroldo, da professora Lucy. Cumprimento todos os integrantes da mesa, senhora secretária da Saúde, doutor Paulo, diretor da Faculdade Anhanguera, do curso de enfermagem, e a vocês, que são a razão por estarmos aqui hoje. É uma honra muito grande compartilhar um tema de extrema importância de medicina chinesa, um tema que está em alta no momento, né? Está em pauta nas discussões do SUS. Mas parabenizo por vários motivos, parabenizo a todos, a esse coral muito bonito, fez essa brilhante apresentação musical. Parabenizo a vocês pela escolha desse caminho, dessa profissão maravilhosa, que é a enfermagem, uma das mais importantes na saúde. Sem essa engrenagem nada funciona no sistema. E as pessoas que escolhem esse caminho, elas têm uma vocação, elas têm uma missão. Então, eu sou muito grato a vocês por estarem aqui, por escolherem essa carreira muito importante na saúde. Eu quero conversar, nesse pouco tempo que nós teremos, sobre práticas integrativas para profissionais da saúde. Isso é um tema de muita relevância, uma vez que abre muitas portas para todos os profissionais. E nós precisamos ocupar esse espaço, precisamos adentrar essas portas. Para falar sobre esse tema, como eu disse a vocês, um dos temas preferidos, porque eu me dedico a ele há praticamente 30 anos, arredondando um pouquinho para cima, 2 anos apenas, para ser mais exato, 28 anos estudando esse assunto, vivendo a medicina chinesa. Para isso, tive uma trajetória relativamente longa na área da saúde, e eu fui beber da fonte. Se fala em medicina chinesa, em 2005, estudei na Universidade de Pequim e consegui trazer algumas dessas técnicas para o Brasil. Muitas delas acabei sendo pioneiro. Isso me deixou bastante feliz. Esse daqui é o site do Ministério da Saúde, e uma das chamadas é justamente essa: o Ministério da Saúde inclui 10 práticas integrativas do SUS. Já haviam 9, se não me engano, e chegamos no total de 19 práticas. Essas são as práticas incluídas para tratamento de saúde da população. Agora, o que é muito bacana a gente frisar aqui? Quem é que executará essas práticas? Somos nós. Qualquer profissional da saúde. Não é restrito, por exemplo, à medicina. E qual é o profissional que tem uma vivência maior no hospital? Não preciso responder. Vocês são a resposta. Dentre essas práticas, vejam,
colocaram Ayurveda. Talvez seja um nome um pouco estranho a todos. Ayurveda é uma prática indiana. E o pilar fundamental dela são técnicas de massagem, de relaxamento. Dentro dessa seara, temos, por exemplo, a homeopatia. A homeopatia é um método medicamentoso, mas de baixa concentração de princípios ativos. É a chamada cura pelo semelhante. Então, se essa planta causa uma reação ruim no organismo humano, essa planta diluída infinitas vezes pode curar aquele mesmo sintoma que a planta causa. E daí nós temos uma série de coisas, dentre elas a fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais, meditação. Olha só, o Ocidente começou a abrir os olhos para as práticas mentais, que atuam sobre a emoção, que atuam sobre o espírito. E várias outras que, se nós, para não tornar isso daqui muito moroso e delongar demais o assunto, dentre essas práticas todas está a medicina tradicional chinesa, assunto ao qual irei debater com vocês aqui nesse momento. Apenas um detalhe muito interessante, vocês terão essa conclusão ao final dessa apresentação, é que a medicina chinesa engloba todas as outras práticas com denominações diferentes. Eu diria até para vocês que a grande maioria dessas práticas saíram da medicina chinesa. Então, a medicina chinesa é a mãe de todas essas práticas. Ainda nesse site do Ministério da Saúde, você pode ler que a acupuntura atendeu 707 mil pacientes ao todo, até o presente momento. E é a prática mais utilizada dentre todas que foram apresentadas. Bom, acupuntura, alguns já ouviram falar, outros ainda não tiveram esse contato, teremos dentro de instantes. Mas adianto a vocês que ela está inserida dentro da medicina chinesa. O Ocidente abriu os olhos para uma nova concepção de saúde. Isso foi uma coisa muito interessante, muito importante. Eu diria que é um marco histórico dentro dos conceitos de tratamento. Até então, eu não estou dizendo que isso seja errado, obviamente, mas até então, os tratamentos se baseiam no sintoma do paciente, na resolução de uma doença, de uma patologia. E não importa o grau de agressão que isso traga ao corpo humano. Então, muitas vezes a gente até fala de maneira, em termos de brincadeira, né? No sentido de que o paciente sobreviveu apesar do tratamento. Então, basta a gente olhar o paciente que foi submetido à quimioterapia, como que ele sai do tratamento? Debilitado. Mas é um tratamento necessário. Essa é a medicina do Ocidente, que trata a doença e não o doente. Ela trata a doença e não o doente. O que faltava? A junção com o Oriente, com as técnicas que vieram dos países orientais. Japão, China, Tailândia, Indonésia, Índia. Mas dentre eles, o grande foco, sem dúvida alguma, é a China. É o grande berço dessas práticas. E o que elas trazem de diferente? O que elas agregam ao profissional? Elas agregam uma visão de se tratar o doente e não a doença. Tratar o doente e não a doença. Como assim? O objetivo é fortalecer no organismo
para que ele responda de maneira harmônica, para que ele encontre um caminho de harmonia daqueles sistemas que foram afetados por uma determinada doença. Então é muito interessante agregar isso às práticas. Cuba fez isso na década de 70. Fidel Castro convocou uma equipe chinesa para formar profissionais naquele país socialista. Por quê? Por bondade às pessoas? Não. Porque ele sabia que aquilo tinha uma efetividade muito grande e um custo muito baixo. Eram técnicas simples, que a maioria das pessoas poderiam utilizar e que trariam uma economia ao sistema muito grande. E que economia é essa? É a prevenção, é o tratamento sem grandes ônus, sem despender muito dinheiro. E como que a medicina chinesa faz isso? Aumentando a força interna, aumentando as nossas defesas e combatendo as agressões externas. Desde os primórdios, a medicina chinesa ela tem 5.000 anos. A nossa medicina tem apenas 100 anos, 100 e poucos anos. Então nós estamos comparando uma medicina de 100 anos, que é a nossa, com uma medicina que sobreviveu durante 5.000 anos. É a mais antiga forma de tratamento do mundo. Está, apesar de antiga, é tão atual. Né? Tem mostrado benefícios muito grandes para os pacientes. Ela se baseia num conceito de energia interna, de força interna, de que cada um de nós possui uma carga, como se fosse uma bateria. E essa força, ela se distribui pelo corpo humano através de caminhos pré-determinados. São vias por onde essa energia trafega. Esses caminhos são chamados de meridianos. São essas linhas que vocês podem ver no boneco de acupuntura. E o que nós temos nessas linhas? Nessas linhas nós temos pontos. A união de dois pontos, obviamente pela geometria, nos traz uma reta. Então essas linhas são determinadas a partir de pontos importantes no corpo humano. São pontos que, quando estimulados, produzem reações de cura, reações de bem-estar, trazem uma melhoria para o paciente. O que os chineses perceberam há muito tempo? Que toda patologia tem uma relação maior ou menor com emoções, com a nossa parte emocional. Agora, o Ocidente abriu os olhos para isso. Então, toda vez que nós temos oscilações orgânicas, nós temos também oscilações em nível mental. É muito simples entender isso. Basta você olhar para o seu paciente no leito. Qual é o estado de ânimo dele, o estado de espírito desse paciente? A medicina chinesa, ela propicia não apenas uma melhora física, mas uma melhora emocional muito grande. A estimulação desses pontos de acupuntura promove alterações cerebrais que nos trazem bem-estar, que liberam hormônios muito importantes para a manutenção da nossa parte psíquica. Em 2004, eu apresentei uma dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da USP, onde, obviamente, em função da minha formação, cirurgião bucomaxilofacial, eu utilizei como modelo experimental a exodontia de terceiro molar inferior incluso. Espera aí, perdi alguma coisa? Exodontia de terceiro molar inferior incluso. O que é isso? Você sabe, é a retirada do dente do juízo, né? Do dente do siso. Quem aqui já tirou o dente do siso?
É o dente do juízo, né? Quem não tirou ainda vai passar por essa experiência. É praticamente inevitável. A evolução humana nos fez cada vez mais se alimentar de coisas macias, de coisas molinhas. É gostoso, né, comer no McDonald's. Dá muito trabalho mastigar uma carne. E o que aconteceu com isso? A nossa mandíbula foi atrofiando com o passar das gerações. O homem das cavernas só comia alimento cru, coisas fibrosas, né? Ele tinha até o quarto molar, vejam, sofria mais do que a gente. Tinha 2 dentes do siso, nós só temos um. E a nova geração já está nascendo sem o dente do siso. Por isso está todo mundo sem juízo. O mundo está essa maluquice que a gente está vendo. Né? Mas vejam, os dentes não diminuíram de tamanho. Aí o que acontece? Você tem uma mandíbula pequena e um dente grande. É um mercado muito bom para o ortodontista colocar aparelho, para o cirurgião bucomaxilo tirar esse dente que está lá no fundo, que está te incomodando, enfim. Por que eu falo sobre isso? Porque eu usei esse modelo experimental, que quem já tirou sabe disso, causa muita dor no pós-operatório, edemas, limitação na abertura de boca, isso quando não ocorrem infecções secundárias, osteomielites, etc. E nós fizemos acupuntura, uma técnica da medicina chinesa, após retirar o dente do siso, esse terceiro molar, em 120 cirurgias. E os efeitos encontrados foram surpreendentes. Diminuição do consumo de analgésico, diminuição da limitação de abertura de boca, diminuição da dor. Então foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu apresentar como tema de mestrado na USP. Isso eu apresento de cara para vocês para evitar aquele tipo de questionamento. Mas a ciência, ela te dá um respaldo para o uso dessas técnicas? Ou são técnicas empíricas? Né? São técnicas de fundo de quintal? Não, não são. Se você usar qualquer biblioteca científica hoje para fazer uma pesquisa rápida, se você jogar no Google artigos científicos da acupuntura, você vai encontrar mais de 5.000 artigos. Então, é uma técnica que está muito bem estabelecida. Tá bom? Como funcionam esses métodos? Nós damos um estímulo periférico, e aqui você pode ver, nós estamos aplicando agulhas, existe uma fumacinha saindo da agulha, já vou mostrar para vocês do que se trata. Isso daqui é a primeira impressão que dá é que é um copo grudado na pessoa, e é um copo mesmo, mas é um copo específico para isso. Qualquer um desses estímulos, eles vão atuar no cérebro. Nós colocamos uma agulha na pele e, via nervosa, eu estimulo uma área específica do cérebro. O cérebro encontra um caminho que nós chamamos de homeostase. Um caminho para reequilibrar uma determinada função. Exemplo, aqui na mão, eu tenho um ponto bastante sensível. Normalmente as pessoas que têm constipação, intestino preso, encontrarão esse ponto bastante dolorido. Ele fica no vértice entre o indicador e o polegar. Né? Imagina aqui um cantinho formado ao final do indicador e do polegar. Pode apertar que você vai perceber. A maioria das pessoas terão essa região muito sensível. Por quê? Nossa alimentação está sobrecarregada de nutrientes ruins, se é que podemos chamar de nutrientes, de metabólitos, né? São produtos industrializados, bolachas, fast foods. Nós não temos mais tempo para sentarmos à mesa e dividirmos uma refeição de maneira tranquila. Então a pessoa come um cachorro quente
embutido, né? Linguiça, salsicha, enfim, em pé na rua, em movimento. Então tudo isso se acumula no intestino e faz com que esse ponto fique sensível. Esse é um ponto do intestino. Pessoas que têm constipação, se eu colocar uma agulhinha na pele aqui, olha, subcutânea, 2 milímetros abaixo da pele, eu consigo, dentro de algumas sessões, fazer com que esse intestino volte a funcionar, coloque todas essas impurezas para fora e daí por diante. Então, como que isso funciona? Eu coloco a agulha na pele, ativo uma área do cérebro relacionada, por exemplo, ao intestino, já que esse é o ponto do intestino, e o cérebro manda uma informação para o intestino. Ele sabe como fazer o intestino funcionar melhor. Então é uma terapia neuroendócrina. Ela é neuro porque ela é neurológica. E ela é endócrina porque ocorre liberação de hormônios a partir do estímulo. Bom, problemas que podem ser tratados com a medicina chinesa. Olha aí, uma relação bastante extensa. Desde dores, né? Dores é o principal alvo do nosso tratamento. É a principal queixa na população. Então, os resultados para o tratamento de dor são muito bons. Controle de vícios, para a pessoa parar de fumar, aquela compulsão que a leva a buscar mais da substância química, a gente diminui essa fissura, né, que a pessoa tem. Enjoos, tem muitos trabalhos que mostram uma eficiência altíssima na diminuição de enjoos no pós-operatório. A pessoa volta, né, de uma anestesia geral, por exemplo, e costuma ter bastante desconforto, bastante náusea. Isso é eliminado através da medicina chinesa. E daí por diante, estética, mas olha que coisa interessante. Psiquismo. Nenhuma terapia do Ocidente, à exceção da psicologia, obviamente, trata diretamente o psiquismo. Então, a pessoa aparece com depressão, ansiedade, problemas no mundo moderno, né? Aquela falta de perspectiva na vida que leva àquela angústia no peito. A medicina chinesa trata muito bem isso, com pequenos estímulos na pele do paciente. Doenças do sono. Cada vez mais nós dormimos menos. Cada vez mais nós dormimos menos. Tempos atrás, o mundo era mais escuro. Hoje, você não tem uma escuridão total, né? Você vai dormir à noite, tem aquela luzinha do celular, sim ou não? Tem aquela luzinha do controle remoto. Às vezes, quem tem ar-condicionado em casa, da NET, da Sky. Eu instalei uma TV a cabo um dia em casa, parecia um vulcão à noite. Você apagava a luz e ficava aquele clarão no teto, né? O que isso tem a ver com a nossa conversa? Nós precisamos da ausência de luz para termos um sono profundo. O homem da caverna, quando o sol ia embora, para não ser uma presa fácil, ele se escondia, ele entrava no buraco. E o cérebro dele acostumou com isso. Então, toda vez que escurecia, ele se abrigava e o organismo produz uma substância chamada melatonina. Acho que a maioria já ouviu falar. Nós temos até suplementos hoje de melatonina. Quem produz isso? O cérebro. Em que momento? Quando falta luz. Agora, e se a luz não vai embora? São Paulo é uma cidade que funciona 24 horas por dia. A luz entra pela janela do seu prédio, da sua casa. O seu sono não é bom mais. E quando a gente dorme mal ou não dorme, o organismo não se recupera, não se restabelece. O sono serve
por um único motivo: para você refazer os seus neurotransmissores, para você refazer os hormônios que foram gastos durante o dia. Se você não tem esse período de recuperação, seu corpo vai sendo sacrificado. É igual aquele carro que você não leva para fazer manutenção. Você anda com ele 24 horas por dia. E aí aparecem as doenças do mundo moderno. Fibromialgia. Quem nunca ouviu falar em fibromialgia? A pessoa tem um monte de dor pelo corpo e nenhum exame detecta essa dor. Que dor maluca é essa? Que não existia na época da pré-história. São males do mundo atual. Com a medicina chinesa, nós propiciamos um sono melhor para esse paciente. Nós conseguimos uma indução do sono, uma manutenção do sono, e com isso, muitas vezes, resolvemos dores crônicas. Sabe aquele paciente que anda com 2 sacolas de exame para cima e para baixo? Muitas vezes ele deixa de andar com essa sacola. Por quê? Porque você reequilibra o organismo. Você não vai e dar uma pílula para ele dormir. Você não resolveu o problema. Você apenas desligou aquele circuito no momento. Ele fica dependente. Você sabe disso, você estuda farmacologia. Os psicotrópicos são dose dependentes. Cada vez eu tenho que usar mais medicamento para ter o mesmo efeito. Porque o medicamento vai deixando de ter o efeito. Né? Então vejam, você não resolveu um problema. Você criou um problema. Você está alimentando a indústria farmacêutica. E uma série de outros problemas que nós podemos tratar. Bom, pessoal, o que é interessante mostrar para vocês aqui? Do que se tratam essas técnicas que o SUS adotou e que trazem esses resultados surpreendentes que eu mostrei para vocês. Então vejam, dentro da medicina chinesa, nós temos um monte de técnica. Você deve, lá no fundo, já ter percebido isso. Nossa, a acupuntura está dentro da medicina chinesa? Sim, a acupuntura é o segundo principal método da medicina chinesa. O primeiro método é o uso de fitoterapia, o uso de ervas, de plantas. Mas o mais conhecido no Ocidente é a acupuntura. E todos esses métodos que vocês estão vendo expostos aí. Então vamos fazer uma visão panorâmica, um en passant, com uma certa brevidade, para apresentar esse método para vocês. Pode ser? Vamos lá? Vocês aguentam mais um pouquinho? Então vamos. Não. Continua no estado. Ok. Primeiro método é a acupuntura. Acus. Acus vem do latim, significa agulha. E puntura significa picar. Ou seja, picar com agulha. Esse problema eu não tenho com enfermagem. Graças a Deus. Quando eu falo para outros públicos, as pessoas fazem aquela cara de pânico. Ai, agulha! Meu Deus! Vocês trabalham com agulha o tempo todo. E o que é bacana aqui? Não é uma agulha de injeção. A agulha de acupuntura era 100 vezes mais fina do que uma agulha de injeção. Ela não tem o bisel, sabe aquele, né, o bisel que corta, que dilacera o tecido. Então ela afasta as fibras colágenas. Ela vai entrando entre as fibras colágenas. Ela não causa lesão tecidual. Por isso, muitas pessoas questionam a questão de ser ou não invasiva. É um método não invasivo, porque ele não rompe tecidos, ele apenas afasta as fibras de colágeno. Em chinês se fala Jian-jiu. Jian significa agulha e Jiu significa calor. Eu vou mostrar para vocês que o complemento do uso de agulhas é o uso do calor nos pontos de acupuntura. Bom, pela imagem vocês podem ver que a agulha é bastante fina. O diâmetro dela normalmente é de 0,8 milímetros. É bastante fino. E não tem aquele orifício por onde passa o medicamento.
Então, não tem nada a ver com uma agulha de injeção. Atualmente, a gente utiliza apenas agulhas descartáveis. Elas vêm lacradas, você usa uma vez e joga fora. É muito barata. Então, uma das vantagens do uso da acupuntura é o baixo custo. Quanto que eu uso de agulha em um tratamento, em uma sessão de tratamento? Em média, 10 agulhas. Cada blister, cada saquinho desse, vem com 10 agulhas. Qual é o custo desse pacotinho? R$2. Então eu posso fazer um tratamento utilizando apenas R$2. Aquele ponto que eu falei para vocês é um ponto do intestino. Se eu colocar essa agulha, e a profundidade dela é pequena também, apenas 2 milímetros. Se eu colocar essa agulha no ponto, o meu cérebro entende que precisa direcionar uma atenção especial ao intestino. Entenderam de uma maneira bem simplificada como funciona? Eu estou usando aqui uma linguagem bem simples, né? O primeiro contato que vocês têm com o método. Eu posso descrever essas vias neurológicas, mas para quem tiver maior interesse nisso, eu tenho toda essa descrição no trabalho de mestrado. Ao final, eu vou deixar meu contato com vocês. Quem quiser esse trabalho, me manda um e-mail e eu respondo enviando essa tese, essa dissertação de mestrado para vocês. Lá eu explico todos os caminhos neurológicos percorridos pelo estímulo, tá bom? É muito seguro, vejam, essa foto foi feita na China, no paciente com paralisia facial. O músculo da face ficou flácido. Nós temos uma experiência com paralisia facial aqui muito grande. Eu vi muitos casos desse na China, em 2005. E nós conseguimos uma média de recuperação de 95% da patologia dos músculos da face em 2 semanas. Então o resultado é bastante rápido. Esse aqui é um outro método, chamado eletroacupuntura. O que você vê de diferente aí? Você vê 2 garras, uma em cada agulha. Essas garras elas são ligadas a um fio, o fio vai até o aparelho. E o aparelho emite uma corrente elétrica. Então a corrente fica passando de uma agulha para outra. O que isso nos ajuda? Aumentar o estímulo. Exatamente. Daqui de cima eu consigo ver o que vocês falam embaixo. Aumenta o estímulo. E aumentando o estímulo, eu consigo diminuir a dor. Então, se eu colocar isso numa região de dor, lombalgia, cervicalgia, o alívio é imediato. É imediato. Aqui é uma combinação da eletroacupuntura com um aparelho que aquece a articulação. Aquele aparelho que está por cima é um emissor de radiações infravermelhas, junto com a aplicação de agulhas e estímulos elétricos, nesse caso com o objetivo de tratar dores nos joelhos. Tá? Dores no joelho. Aqui eu estou apresentando para vocês um tratamento de uma tendinite, chamado tennis elbow. É o problema do tenista, Ele faz movimentos repetitivos com a raquete e acaba desenvolvendo uma tendinopatia. Nada de novo em relação ao slide anterior, mas vejam a facilidade de aplicação. Eu poderia estar tratando dessa mesma tendinopatia em cada um de vocês aqui agora. Então eu não preciso de um ambiente muito sofisticado, com grandes investimentos, grandes equipamentos. De modo geral, eu posso fazer em qualquer local, desde que, obviamente, eu tenha uma condição de limpeza adequada, de asepsia adequada. Mas tem aquele paciente que tem pânico de agulha, eu chamaria de acusfobia, Ele tem fobia por agulha, tem pânico. Ele ouve o nome da agulha, é pior do que aquele cachorro que vai para o veterinário, Ele entra embaixo da mesa. Vocês conhecem bem, vocês sabem do que eu estou falando.
Nós temos uma alternativa para esse paciente. É a aplicação do laser nos mesmos pontos de acupuntura. A partir de aqui, você já começa a ter uma sacada. Você fala assim, bom, então eu estou percebendo que o que importa é estimular o ponto, independente do estímulo. Exatamente. E nós temos várias formas de estimular esse ponto. Com agulha, com laser. O laser é uma emissão de luz. Uma luz diferente dessa do ambiente. Essa luz do ambiente, ela se difunde. Cada fóton vai para uma direção diferente. O laser é como se fosse um exército de fótons. É um fóton atrás do outro. E dessa forma, ele consegue penetrar a membrana celular e estimular o nosso nervo, nosso receptor nervoso. Absolutamente indolor. E aí deve estar pairando aqui no ar, eu sinto essa dúvida. Mas espera aí, aquela inserção de agulhas da acupuntura dói alguma coisa? Bom, se eu disser que não, estaria mentindo. Mas é uma dor desprezível. É uma dor menor do que um beliscão na pele. Assim, uma coisa de um toque de um objeto contundente. Então, assim, não causa dor para que a pessoa fique traumatizada. Com o tempo, ela não sente mais nada. Dependendo da sua habilidade, é 100% indolor. Né? Então, depende muito do paciente e do aplicador, da habilidade, da destreza do aplicador. Existe um conceito muito bacana chamado de microsistemas. Muitos de vocês já viram alguém na rua andando com os esparadrapos na orelha? Ah, é acupuntura na orelha, né? O que seria isso, acupuntura na orelha? É um microsistema. O microsistema é o seguinte, é a representação de algo maior dentro do micro. É a representação do macrocosmos dentro do microcosmos. Olha um exemplo bem fácil para você entender. Tudo que acontece no universo acontece dentro do nosso corpo. Então, se eu tenho a física, princípios físicos que regem nosso mundo, exemplo, hidráulica, né, pressão, nós temos a biofísica que atua dentro do nosso corpo. Nós somos a representação do universo. As leis que atuam no nosso corpo são as mesmas que atuam fora do nosso corpo. Então eu posso dizer que o homem é a representação do universo. É um microcosmos que representa algo maior, que representa o macrocosmos. Mas e dentro do corpo humano? Acontece a mesma coisa. Eu tenho certas regiões que conseguem representar o corpo inteiro. E a orelha é um microsistema. Eu tenho a representação do corpo todo só na orelha. Então eu tenho uma região aqui que corresponde ao coração, uma região que corresponde ao pulmão, ao intestino e etc. É como se fosse uma pequena pessoa, né, a orelha. Por isso ela é considerada um microsistema. E eu consigo, dessa forma, tratar o corpo todo através do microsistema. Bom, então para que utilizar agulhas no corpo, já que eu poderia utilizar só a orelha? Porque o microsistema não tem o mesmo efeito de se tratar o sistema todo. Então eu utilizo isso como um complemento. Né? Então aquelas pessoas que falam, eu utilizo apenas a auriculoterapia, a auriculoacupuntura, que é o uso da acupuntura na orelha, no pavilhão auricular, ela tem uma limitação no tratamento. Os resultados serão bons, mas se você fizer a acupuntura sistêmica, os resultados serão ótimos. Para que você tenha uma vaga ideia do que nós estamos falando, a orelha seria a imagem de um feto invertido. Então a região do lóbulo, aqui onde você coloca, você que eu digo, você que usa brinco, tá bom? Independente de ser homem ou mulher. Mas na região do brinco, o lóbulo da orelha, você tem a representação de todo o cérebro, de toda a cabeça. E bem no centro do lóbulo, você tem um ponto chamado ponto do olho, ponto da visão.
onde os piratas colocavam brincos para aumentar a acuidade visual. Eu sei que sempre aparece aquela pergunta, mas e aí, eu coloquei brinco, furei a orelha, vai fazer mal? Não, não vai fazer mal, não traz problema algum, você apenas destruiu o seu ponto. Se você quiser utilizar esse ponto para tratamento, você não tem mais, você tem um buraco ali. Mas você tem outros recursos, você usa outros pontos do corpo que irão substituir esse ponto da orelha. Tá bom? Então, uma resposta bastante rápida e objetiva, apesar de não ter efeito. E na orelha, vejam, nós estamos aplicando já não agulhas, mas esferas metálicas. Então, a própria pressão de uma esfera metálica é suficiente para estimular esse ponto de acupuntura. E ela fica fixa na orelha através de um esparadrapo de micropólio. Agora, aqui você está vendo a aplicação de agulhas diretamente na orelha. Quando se faz uma e quando se faz a outra? Quando o paciente vem ao ambulatório, o paciente está ali com você, cara a cara, no tratamento, você deixa ele 20 minutos com essas agulhas. Após a remoção dessas agulhas, para complementar o tratamento, se colocam as esferas metálicas e o adesivo por cima. Existem pessoas que usam sementes também, né? Sementes de mostarda, que é uma bolinha preta bem pequenininha. Aí mais uma imagem, né, da aplicação de agulha na orelha. Bom, estamos falando de medicina tradicional chinesa. Uma medicina que tem 5.000 anos de existência. E todos esses métodos pertencem à medicina chinesa. Existe uma briga recente entre o Conselho de Medicina e os demais conselhos da saúde. Eu vou resumir esse litígio de uma maneira bem pragmática, bem simples. Eles perderam em todas as instâncias. Qualquer profissional da saúde está, desde que tenha uma formação adequada, está habilitado a praticar acupuntura. Ponto. E aí alguns têm um certo receio, mas e se um dia isso mudar, né? Bom, eu acompanho essa briga desde 1992. Aí se encerra um processo, eles tentam de uma outra forma, tentam aprovar um ato médico, e não conseguindo o que desejam, hoje eles utilizam a guerra de informação. Então jogam na mídia informações falsas, né? É aquela coisa, só médico pode... Não, mentira. Mentira, perdendo em todas as instâncias, tá bom? Por isso que nós temos que ocupar esses espaços, para se tornar um direito adquirido. Mas, hipoteticamente, se um dia só médico puder fazer acupuntura, as outras profissões têm todas as outras opções abaixo. Então não há motivo de pânico, não é um conhecimento desperdiçado, porque todas as outras terapias têm a mesma base. Por isso estão mesmo dentro de um conteúdo chamado medicina chinesa. O que as une? O que une essas técnicas? A teoria, o alicerce de fundamentos, a sua base. A base é a mesma para a acupuntura e para os demais métodos. Nós falaremos agora do segundo método, chamado Moxa Bustão. Alguns conhecem pelo nome Moxa Bustão, mas o termo correto é Moxa Bustão, porque vem do japonês de Mokusa. Mokusa, e o ocidental entendeu Moxa, e criou o neologismo, uma nova palavra chamada Moxa Bustão. O que é a Moxa Bustão? É um estímulo térmico. É o calor no ponto de acupuntura. Aí esse calor estimula o cérebro foca a sua atenção para uma determinada parte do corpo. É assim que funciona. Como que eu faço esse estímulo térmico? Coloco fogo no paciente? É mais ou menos isso. Só que através de uma erva.
E essa erva possui princípios ativos, tá? Então não é qualquer erva. Ela pode ser colocada diretamente sobre a pele, mas vai queimar, não. A hora que o paciente relatar uma sensação de ardência, você retira com uma pinça clínica. Tem uma técnica para se fazer isso. Ou de maneira indireta, como você pode ver nos dois desenhos acima. É um bastão, como se fosse um bastãozão de carvão, aceso, e você aproxima da pele. Aquilo causa o mesmo estímulo térmico. Esse bastão é feito com a mesma erva. Aqui você vê essa imagem do que eu estou me referindo. Numa combinação de métodos, né? Aplicação de agulhas associada à aplicação de calor. Vejam, quanto mais cartas eu tiro da manga, melhor o resultado com o meu paciente. Aqui para uma dor nas costas, para uma lombalgia. Cones dessa erva são colocadas sobre pontos específicos das costas e são queimados. São queimados de verdade. Mas a gente não deixa fazer uma queimadura de segunda intenção, por exemplo. Muitas vezes nós colocamos alguma substância entre a queima e a pele. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo do gengibre. O gengibre por si só, se você colocar em cima de uma região de dor muscular, ele tem propriedades químicas para melhorar essa dor. É um grande anti-inflamatório natural. Aí, quando o calor passa pelo gengibre, ele retira mais as propriedades dessa substância e permite uma melhor penetração na pele. Então, os resultados de melhora de dor muscular são muito grandes com esse método. Aí vem os famosos copinhos chineses, né, as ventosas, chamada ventosa terapia. Ela ficou muito famosa em função de atletas olímpicos. Vocês acompanharam aí nas últimas Olimpíadas, muitos atletas com manchas roxas pelo corpo. No Ocidente, nós tomávamos muito cuidado com isso. Quando eu estive na China, eu percebi que as pessoas andavam nas ruas exibindo marcas de ventosa. Na época não tinha iPhone, né, para fotografar como hoje. E eu andando com aquela minha câmera enorme atrás das pessoas, tentando tirar foto, para trazer para cá e falar, olha, isso é comum naquele país. É como se fosse uma exibição de saúde. Olha, eu trato do meu corpo, da minha saúde, eu faço ventosa. Agora, os atletas olímpicos apareceram com essa moda, e vocês devem ter visto na imprensa. Se não, é só colocar no Google que vocês vão encontrar várias imagens, né? E o que é exatamente a ventosa? Eu retiro o ar de dentro de um copo, é um copo específico, né? Um copo de ventosa, fabricado para isso, e aquilo causa uma pressão negativa no tecido. Causando uma pressão negativa, aumenta o fluxo sanguíneo para o local. Aumentando o fluxo sanguíneo para o local, eu tenho a remoção de metabólitos, uma melhor irrigação do tecido e, consequentemente, melhora de quadros de dor muscular, muitas vezes de maneira crônica, né? Quadros crônicos melhoram com a aplicação desse método. Como que isso é feito? De maneira tradicional. E o que é tradicional? É aquilo que tem 5.000 anos, como eu disse para vocês. Nós colocamos uma pinça com algodão e fogo dentro desse copo. Queimamos o oxigênio. E aí eu tenho uma pressão negativa. E aí existe uma técnica para você, de maneira rápida, né? Tirar a pinça e colocar a ventosa no paciente. Obviamente necessita um pouco de treino, para não fazer o contrário, né? Tirar o copo e colocar o isqueiro no paciente. Mas a tecnologia desenvolveu equipamentos simples de sucção. São as chamadas bombas de sucção. Você coloca esses copinhos agora de acrílico, de plástico, e essa bomba retira o ar de dentro.
E aí você pode observar o que eu estou dizendo. O mesmo tipo de aplicação com os copinhos de plástico. Aqui um paciente que eu atendi, nós temos um serviço de atendimento a funcionários de uma empresa de transportes. Isso foi feito de uma maneira até improvisada, né? O paciente sentado ali numa sala. Você pode observar as agulhas utilizadas para cervicalgia e o uso de ventosas. Senhores, 95% dos torcicolos nós conseguimos resolver o problema em uma aplicação de ventosa, com uma aplicação de ventosa. Obviamente existe toda uma técnica para se fazer isso, né? Mas o resultado é surpreendente. Aqui o que eu mencionei para vocês: Michael Phelps em cima, acima Michael Phelps, embaixo uma atleta chinesa. Então todos eles fazendo uso desses métodos para curar as suas dores, né? Seus problemas osteomioarticulares, né? De osso, de músculo e de articulação. Vou apresentar para vocês, então, de maneira rápida. Eu até trouxe um material para fazer uma demonstração, mas nós teremos algumas dificuldades técnicas aqui, então eu vou apresentar sob forma de vídeo para vocês. Aqui a aplicação com os copos de sucção, que eu falei para vocês. Esse sou eu ontem, sem barba. Viram como é prático? Lógico que tem um lugar certo para colocar, alguns cuidados, mas é uma terapia muito segura e muito eficiente. É uma terapia muito segura e muito eficiente. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a aplicação do método tradicional, com o uso de fogo. Vamos lá. Parece simples, mas tem que ter uma certa coordenação para fazer. Então esse é o método tradicional. Não é o momento para isso, mas existem algumas vantagens para se usar esse tipo de método em relação ao outro. O outro ele é mais prático, né? Você vai atender o paciente em domicílio, na casa do paciente, você não vai levar aquele monte de coisa, acender fogo, etc. Então você utiliza um copinho de plástico, é mais simples. Mas podendo utilizar a ventosa de vidro, ela mantém mais o calor, aliás, ela mantém calor, coisa que o outro artefato não tem. Ela desliza de maneira muito mais confortável, né? Então, além de deixar ela presa no lugar, existem movimentos que a gente faz, deslocamento desse copo. Enfim, existem várias vantagens, mas não cabe, nessa ocasião, discutir essas vantagens. Slide. Tá. O tempo está se esgotando. Eu quero, de maneira bastante rápida agora, apresentar para vocês. Vamos passando os slides. Um outro método que faz parte da medicina chinesa é a massagem, chamada Tuina. Essa massagem ela tem como objetivo fundamental relaxamento, né? Soltar as fibras musculares, soltar aderências. Então existem vários métodos aí para se fazer isso. Pode passar? Pode passar? Existem as manipulações vertebrais. Quando você tem um determinado segmento com perda de mobilidade, principalmente na coluna vertebral, então nós utilizamos essas manobras. Pode passar?
E existe uma relação muito estreita entre a coluna vertebral e a saúde do corpo humano. E por que isso? Porque todo comando que sai do cérebro passa pela coluna e através dos forames sai uma inervação para todas as partes do corpo. Então, se um determinado segmento não funciona biomecanicamente de maneira adequada, isso compromete a transmissão nervosa para aquele órgão. Um exemplo bem simples e bem prático. Se um segmento em nível torácico, na coluna, não tem uma amplitude de movimento adequada, aquilo gera uma compressão nervosa para um nervo que vai, por exemplo, para o estômago. E a pessoa tem um processo de má digestão. E como que a nossa medicina trata uma má digestão? Dando algum tipo de medicamento, mas não resolveu a causa, né? Então, as manipulações estão aí para isso. Pode ir passando. Só estou dando uma acelerada em função do tempo, tá, pessoal? Pode ir passando. Como eu disse para vocês, isso é muito importante. A medicina chinesa valoriza muito a questão mental, a questão da influência do seu psiquismo sobre o corpo humano, né? As influências que o estado mental tem sobre a sua saúde. E para melhorar o estado mental, nós temos métodos. Assim como para programar um computador, você precisa aprender aquela linguagem do computador, você precisa aprender a linguagem do seu cérebro. Como desligar a chave geral. Você vai dormir e não se livra de um pensamento, por exemplo, aquela fechada no trânsito, aquela resposta atravessada que a sua colega te deu, e você passa a noite com aquilo na cabeça. E muitas vezes falando, não quero mais pensar nisso. E quanto mais você diz, não quero pensar nisso, mais você pensa. Existem métodos para desligar essa chave geral. E um desses métodos, muito importantes, e que faz parte do SUS, é a meditação. A meditação é uma forma para você desconectar o seu cérebro. Eu venho de São Bernardo do Campo. Tive o prazer aqui de conhecer essa faculdade hoje, vocês. E para não me estressar no trânsito, eu entrei num processo meditativo. O problema é que foi tão profundo que eu passei a entrada da Regis Bittencourt e fui parar na outra, né? Então vim por dentro do bairro. Mas foi um passeio muito gostoso. Próximo, por gentileza. Aqui eu estava praticando um desses métodos na China, na montanha, chamada Montanha Perfumada, uma região muito bacana da China. Todos os métodos que vocês veem na TV, sabe, a pessoa fazendo aquele movimento lento, etc., são métodos de meditação em movimento. É um outro tipo de treinamento. A meditação propriamente dita, ela é estática. Parado, você aprende a focar a sua atenção na respiração, por exemplo, e desfocar dos problemas. Outras práticas, do tipo Tai Chi Chuan, que está dentro do SUS, por isso está aqui na palestra, ela desconecta a sua mente, mas através de movimentos marciais, movimentos de luta. Então, conforme o praticante vai fazendo esses movimentos, a sua mente vai entrando no estado de relaxamento profundo. E ele vai aprendendo a ter esse domínio. E ele consegue entrar nesse estado, mesmo depois sem fazer esses movimentos. Então, a minha intenção aqui é apresentar esses métodos para vocês. Próximo, por favor. Esse aqui é o meu mestre, já faleceu. Nessa foto ele tinha quase 80 anos de idade. E passou a vida praticando Tai Chi Chuan. Existem até práticas com espadas, né? Que são práticas mais avançadas. As práticas de meditação, aqui sou eu em
em 89 no Parque Ibirapuera, em 2004 com também falecido mestre Tsao em mim. Mestre Tsao foi um dos introdutores desse método no Brasil, né? Tive o prazer de conhecê-lo. Então é um método mais estático, em que você pratica uma meditação mais em repouso, né? E é essa que é um dos métodos ensinados do Surya. Bom, para fechar, existe a fitoterapia chinesa, que é o uso de ervas para tratamento de enfermidades. Aqui no hospital de Pequim, na China. Então, o termo fitoterapia não é totalmente adequado, porque além de plantas, nós utilizamos minerais, partes animais, etc., normalmente em forma de chás. Existem laboratórios também. Hoje no Brasil, né, ontem, por exemplo, eu estive com uma multinacional que está entrando no país, trazendo esses medicamentos prontos. Então hoje nós temos uma facilidade de acesso que no passado nós não tínhamos. Aqui as farmácias da China, né, que possuem essas ervas. Essas ervas normalmente são preparadas em casa sob forma de chá. O chinês chama de tang. Tang. É um decocto, uma decocção, um cozimento dessas ervas, e ele vai tomando isso durante o dia. Aqui já o produto importado, né? E nós temos já acesso a esses produtos atualmente. Bom, e aí o objetivo da palestra foi justamente mostrar como que a enfermagem pode fazer uso dessas práticas chamadas integrativas, né? Por que prática integrativa? Porque ela integra mente, corpo e espírito. É aquele conceito da Organização Mundial de Saúde de promover o bem-estar físico, psíquico e social. Olha só, extrapola. Não é só físico, é mental. Não é só mental, é social. Se o ambiente em que eu moro, que eu trabalho, eu tenho relações patológicas, isso faz mal para o meu corpo. Então vejam, as práticas integrativas, elas extrapolam os conceitos da medicina moderna. E ninguém melhor do que o profissional de enfermagem para fazer uso delas. Pelo menos em ambiente hospitalar, né? Obviamente, no consultório, todos estão habilitados a fazer. O que o profissional de enfermagem tem de diferente, por exemplo, do médico, do nutricionista do hospital? Ele coloca a mão no paciente. Mas vocês colocam apenas as mãos? Vocês colocam parte da sua alma. Vocês colocam o seu sentimento no paciente. Então, você vai aprender a transformar suas emoções em emoções boas. E vai aprender também a não deixar que as emoções ruins afetem o seu corpo. Porque para você tratar, você precisa estar bem. Não adianta nada você sair para o mercado de trabalho e daqui 5 anos você está sendo tratada. Você está sendo tratado, né? Então, manter a saúde faz parte das práticas integrativas. E para que mais o profissional da enfermagem pode fazer uso delas? Profissionalmente, fora desse ambiente hospitalar. Porque a enfermagem está muito vinculada a isso. Ou eu trabalho no hospital, ou eu faço home care. O que o profissional de enfermagem faz, por exemplo, se não tiver esse paciente que precisa desses cuidados? Com esses métodos, você trata desde um desconforto psíquico, acordei mal hoje, até um problema gástrico importante, dores musculares, né? Você pode trabalhar com isso em consultório, você pode trabalhar no seu ambulatório, certo? Bom, só para fechar aqui, eu coordeno um curso de pós-graduação em medicina chinesa.
um ano de pós-graduação para acupuntura, mais um ano de fitoterapia. São cursos independentes. Pode passar? Nós temos certificações, inclusive, da Faculdade Erich Fromm dos Estados Unidos. E apresento para vocês aí meu contato, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser aquele material que eu prometi. O e-mail é abracif@uol.com.br. O site é portalsaude.org.br. Não é .com.br, tá? É .org.br. Tem a nossa hashtag Abracif ou Alex Raspa, que é meu nome. E ficarei à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje à noite. Agradeço de coração pelo empenho, sei da dificuldade que todos têm, a grande maioria fazendo diárias jornadas diurnas, trabalhando durante o dia, e estão aqui presentes. Para quê? Para construir um país melhor, né? Como diz o refrão da Globo, esse é o país que eu quero. Né? Todos unidos, com o objetivo, com o propósito de fazer o bem. É para isso que nós estamos aqui. E vocês, com certeza, estão colocando, cada um de vocês, um tijolinho nesse novo país que deve ser construído, né? Mais uma vez, agradeço pela faculdade, pela comissão organizadora, professor Haroldo, os demais colegas presentes. E desejo a vocês muito sucesso, muita felicidade, que o caminho profissional de vocês seja brilhante. E eu tenho certeza que nos encontraremos nessa jornada chamada vida em outros momentos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor.